Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Dando continuidade à nossa análise individualizada das fontes do direito, no, no último encontro nós tratamos sobre as leis e eu falei para vocês que hoje iríamos ver as mediatas ou secundárias. E aqui a gente começa com o quê? A gente começa com a análise dos costumes. Então nós temos como fontes mediatas ou secundárias a doutrina, a jurisprudência, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Vamos falar então brevemente dos costumes. Quando vocês quiserem ter uma eventual fundamentação jurídica para a aplicação do costume, vocês vão ver o quê? A lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Dando ingresso, então, a esse tópico, usos e costumes. Se vocês pararem para pensar, nós fazemos muitas coisas no cotidiano, nós tomamos atitudes, nós temos noção de que é certo ou de que é errado pela prática, por nos ter sido apresentado daquela forma, por ter sido educados daquela forma. Então, o mundo passa por mudança? Passa. Tanto é que as fontes materiais hoje já repercutem em outra realidade, conforme discutíamos algumas aulas atrás. Agora, é praxe, vou pegar aqui, olha, relações pessoais. É praxe, por exemplo, que num encontro entre dois casais, tal, o homem pague a conta. Não obstante, hoje, quando se fala em igualdade, etc., já se veja como mais comum a divisão da conta, a gentileza de puxar uma cadeira, de abrir uma porta, enfim, as mais variadas situações. Então, o que eu quero mostrar para vocês é: nós somos educados de uma determinada forma, nós somos apresentados à convivência social, à vida em sociedade, em conformidade com a compreensão de certo e errado dos nossos pares. Nós somos postos na vida pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelas nossas relações sociais, escola e etc. E isso vai moldando o nosso pensamento, vai moldando aquilo que nós entendemos como certo e errado, como ético, como moral. E nem sempre nós estamos vendo a lei como elemento central, mas meramente aquela noção de certo e de errado. Então, quando nós falamos de usos e costumes, nós começamos com o quê? Com a análise primeiro de uso. Os usos são condutas reiteradas por determinados grupos sociais, sejam eles pequenos ou grandes, abrangendo restritos espaços territoriais ou toda uma cidade ou estado. Quando nós falamos de um uso, nós estamos falando de algo local, de algo que pode ser individualizado, pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo de escoteiros, pode ser um grupo, enfim, aquela pequena comunidade que vai criando aquele uso, que vai fazendo aquilo daquela forma. Nós temos formas de colher, formas de plantar que são artesanais, forma de fazer determinados produtos. Então, pessoal, esses usos de como se vestir, como se portar, se vocês observarem, determinados grupos religiosos têm vestimentas que destoam de outros grupos. Então, estão errados, estão certos? É irrelevante, na medida que eles estão fazendo aquilo que eles acham correto, aquilo que eles acham moral. Então, os usos são condutas reiteradas por determinados grupos sociais, sejam eles pequenos ou grandes. O uso vem antes do costume. Então, o costume é o quê? O uso tão reiterado a ponto de gerar uma obrigatoriedade. Por exemplo, constitui o uso a retirada do chapéu ao chegar a um evento formal. Em algumas regiões se faz assim, em outras não. Chamando atenção para o fato de que o próprio uso de chapéu hoje já é discutível. Por quê?
porque em alguns países ainda é hábito se usar, ainda é de uso o chapéu, mas na grande maioria dos locais já não se usa chapéu, então caiu em desuso. Por outro lado, constitui um costume o emprego da fila. O que é a fila? Pessoal, quando nós chegamos num local e nós vemos uma lista de espera, vamos dizer, a gente chega e já pergunta quem é a última pessoa que chegou. Por quê? Para assumirmos o local caso aquilo não esteja organizado numa fila. Então, está enraizado na gente a noção de que devemos respeitar. Nós temos tem uma lei que diga é obrigatório o respeito à fila? Provavelmente não. Seria pensar longe demais uma lei determinando a obrigatoriedade do uso da fila. Mas nós temos esse costume. E se alguém desrespeitar? Se alguém desrespeitar, ele provavelmente será rechaçado pela comunidade, rechaçado por aquele grupo que está esperando. As pessoas vão tentar tirá-lo da fila. Então, constitui um costume o emprego da fila, a ordem de chegada para qualquer atendimento ou realização do interesse, visto ser um uso reiterado em todo o território nacional e na maioria dos países estrangeiros. Então, não é difícil notar que os costumes advindos do comportamento repetido e assimilado pela própria sociedade, bem como dispensando a forma escrita, torna-se obrigatório de maneira espontânea, ou seja, sem atuação estatal. Nós não precisamos do legislador, nós não precisamos do juiz dizendo o que devemos fazer. Muitas vezes nós começaremos a fazer algo de uma determinada forma, teremos aquele uso que vai ganhando proporção, que vai sendo reconhecido como correto, que vai sendo eticamente aceito pela comunidade, moralmente respeitado, e que depois de um tempo tem por si só uma noção de justiça. E aí sim nós temos um costume, e esse costume poderá ou não ser legislado. Então, Gustavo Herbruck diz que a linguagem, a escrita, não é o único traje possível do direito, e nem todo direito é direito escrito. Pessoal, aquilo que a gente acabou de ver, a noção de certo, de errado, de costume, de ética, de moral, é importantíssima também. A legislação pode partir não somente da comunidade popular organizada, o Estado, em forma de lei, mas também da sociedade, da comunidade popular não organizada, que paulatinamente reveste usos com convicção da necessidade legal, condensando-se em direito consuetudinário, condensando-se em direito costumeiro. Direito consuetudinário é um direito baseado no costume. Então, nem tudo que é correto, nem tudo que é direito está positivado. Muitas vezes a nossa sociedade cria a noção do que é certo e do que é errado. Dizendo de uma maneira mais ampla, o costume então é um comportamento e dele podemos extrair normas jurídicas ou não. Ele pode se tornar positivado ou não. Ele é então uma fonte subsidiária, uma fonte complementar do direito. Ele tem como requisitos dois: o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Primeiro aspecto objetivo é a duração do hábito. Não vai dizer que tem o costume de fazer isso desde ontem. Ah, não, nós nunca fizemos assim, agora nós começamos e temos esse costume. Então, tem que ter um lapso temporal. Aquilo se tornou um uso da comunidade, se converteu num costume e as pessoas já fazem isso há vários anos, talvez até décadas. Tanto que entra o aspecto subjetivo. As pessoas acham que têm o dever de agir daquela forma, de respeitar a fila, de abrir uma porta, de ceder o lugar para uma pessoa idosa, para uma mulher grávida. Então, pessoal, nós sabemos que aquilo é o certo a ser feito. Tanto é que esses exemplos que eu falei agora do uso da seção do local, já tem até lei fixando assentos preferenciais para idosos e para mulheres grávidas. Então, muitas vezes a lei vai abrir espaço para o uso do costume. E esse costume será taxado de secundum legem, segundo a lei. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos, todos do Código Civil.
Código Civil, artigo 569. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados. E em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. É costume pagar no primeiro dia do mês, no quinto dia útil do mês, no 10º dia. Então, é costume deixar calção, 1 mês de calção, 2 meses, 3 meses de calção. Aí se ver o quê? O que as pessoas ajustarem. Se nada foi ajustado, qual é o costume do local onde foi celebrado o contrato? Artigo 596. Não se tendo estipulado nem chegado a acordo das partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição segundo o costume do lugar, o tempo do serviço e sua qualidade. Ou seja, não tendo se estipulado nem chegado a acordo das partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição. Basicamente, contratam um serviço, não foi estipulado o valor e estão em dúvida agora, vamos ver como costuma se avaliar esse serviço nessa comunidade. Olha o 597. A retribuição, o pagamento. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantado ou pago em prestações. Então, mais uma vez, o costume determinando que poderá ser de uma forma ou de outra. Concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Ou seja, foi feito em conformidade com um acordo celebrado entre as partes, o contrato, ainda que verbal das partes, ou em conformidade com a forma como é executado naquela comunidade, o dono é obrigado a receber, não pode dizer que não gostou, que não está satisfeito. Então, ali foram exemplos de costumes segundo a lei. Agora, é muito comum também a lei ser omissa e o costume ser praeterlegem. O comportamento costumeiro não está previsto na lei. Não existe uma proibição legal para aquela prática rotineira. Então, serve como uma fonte subsidiária do direito. O juiz vai analisar e vai decidir em conformidade com aquele costume, não obstante ele não esteja previsto na lei. Em outras, a lei proíbe a conduta. Aqui é muito comum, pessoal. E nós não vamos poder alegar que adotamos determinado costume para nos beneficiar. Como eu falei para vocês, nós não podemos alegar desconhecimento da lei e nem que temos costume de descumprir a lei como justificativa para o descumprimento da lei. Quando o costume é contra a lei, se diz que ele é contra a legem. Exemplo disso, um comportamento costumeiro cuja prática é proibida na lei. Olha só, jogo do bicho. Eu duvido vocês não terem conhecimento do que é o jogo do bicho, ou então vou até agora especulando, né? Já terem conhecimento de onde se pode fazer o jogo do bicho e principalmente quem já não fez uma fezinha, quem já não fez um jogo do bicho. Então, pessoal, é atividade ilícita e todavia é amplamente utilizado no cotidiano. As pessoas têm o costume e aí muitas vezes se fala que deveria ser regularizado o jogo do bicho. Outra situação, cheque pré-datado, pessoal. O cheque pré-datado, por mais surpreendente que seja, ele não tem previsão legal. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. E o uso, o costume comunitário, gerou essa situação de você colocar um cheque com data para frente. Como regra, o cheque pré-datado poderia ser apresentado a qualquer tempo. Todavia, pode ensejar o quê? Uma negativação indevida, pode não ter ainda provimento de fundos na conta, e o apresentante poderá responder por danos morais e materiais e até mesmo o eventual prejuízo que tenha o titular do cheque. Ainda ir perdendo a força. No caso do jogo do bicho, cheque pré-datado, como falamos, e ir caindo em desuso, pessoal. Então, são situações diversas, mas sempre lembrando, o costume é uma prática reiterada, então, por uma comunidade. Muito obrigado, minha gente.